Nós estamos recebendo aqui no programa Vida Plena para falar com a gente sobre como lidar com as perdas, garantir também as boas condições de saúde, reorganizar a vida cotidiana, distribuir as tarefas, enfim, apoiar a pessoa que sofre da doença de Alzheimer. Nós estamos recebendo a neuropsicóloga a doutora Gisele Calia. Muito obrigada, doutora Gisele, pela presença aqui no nosso programa. Seja bem-vinda ao Vida Plena. Muito obrigada. Bom, queria começar conversando sobre esse assunto. Na verdade, já começar acompanhando uma história de vida, uma história de uma família que tem enfrentado esse desafio. A história da Tânia Moreno, ela nos conta justamente sobre como tem enfrentado esse momento de grande desafio junto com a sua mãe, para que juntas elas vençam as dificuldades que surgem na hora do enfrentamento da doença de Alzheimer. Vamos acompanhar essa reportagem. Quando nós soubemos, eu e meu irmão, que minha mãe tinha a doença de Alzheimer, através do diagnóstico da nossa geriatra, a nossa reação foi de surpresa, porque nós nunca podíamos imaginar que isso pudesse acontecer. É sempre na família dos outros, nunca da gente. Mas a minha mãe, para ela não significou nada, ela não entendeu, ela apenas achava que ela estava com a memória fraca. Mas eu me senti muito sem saber o que fazer, me senti indefesa. E o meu irmão é mais prático, ele conseguiu assimilar um pouco melhor. Mas não é a melhor notícia que a gente recebe de um ente querido. Quando nós recebemos a notícia, a primeira coisa a fazer foi informar o meu pai, que estava percebendo mudanças no comportamento da minha mãe, nós também. Então, a primeira pessoa a ser informada foi meu pai. Depois, aos poucos, nós fomos contando para as outras pessoas da família, para que as pessoas pudessem compreender quando ela tinha alguma reação diferente, um comportamento diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Porque realmente são situações às vezes constrangedoras. A mais fácil de identificar é a repetição de histórias, sempre na mesma entonação, várias vezes, seguidas. E então isso às vezes deixava as pessoas perplexas. Então essa notícia nós tivemos que dar para as pessoas também, para que elas entendessem como então agir com a minha mãe. Os desafios são grandes. Eu acredito que, independente da condição social e econômica das famílias, todos nós temos desafios, que são, primeiro, a aceitação da doença. Aquela pessoa que você conhecia antes, independente, ativa, não é mais aquela pessoa. Outros desafios são os custos dos cuidados, porque inicialmente ainda é possível que a pessoa tenha autonomia. Um pouquinho mais para frente ela vai precisar de cuidados de profissionais. E essa aceitação, tanto da família quanto do próprio doente, é muito difícil. O começo da doença, o início é o maior desafio de qualquer família. O meu irmão é uma pessoa muito prática e ele começou a buscar informações na internet, conversar com outras pessoas que já tinham passado pelo mesmo problema. Eu também fui me informando, compramos o livro da Abras mediante a nossa pesquisa, descobrimos a Abras, a Associação Brasileira de Alzheimer, e ali a gente encontrou não só a possibilidade de participar de grupos de apoio, como ter acesso ao material da associação. Então isso nos ajudou muito e tem nos ajudado até hoje.
É possível aprender com esse desafio muitas coisas. A primeira é o quanto nós não estamos preparados para esta doença, que tira o nosso familiar do ar, que tira todas as memórias e as lembranças das pessoas. A angústia é um desafio e ele vem para nos mostrar o quanto nós temos que nos dedicar ao idoso, ao doente de Alzheimer, enfim, olhar para o nosso familiar com outros olhos e aprender, né, a ter paciência, porque há momentos realmente de angústia, de raiva, são sentimentos naturais e que a gente aos poucos vai aprendendo a ser paciente, a ser amoroso e a vida da gente muda muito. Obrigada, Tânia, por compartilhar a sua história, a história da sua família com a gente, com tanta gente que precisa justamente dessa orientação. É claro que os desafios existem, mas sabemos que podemos enfrentar os desafios, é fundamental. A gente estava conversando aqui com a doutora Gisele, doutora, ela falava da importância da família perceber os primeiros sinais, não ignorar, né, primeiramente esse desafio. Perceber, por exemplo, que o paciente vai dando ali sinais de que alguma coisa não está tão bem. Como identificar? Olha, os primeiros sinais, Letícia, são realmente os problemas de memória. Mas até aí, quem não tem, não é? Ainda mais numa sociedade como a nossa hoje em dia, tão cheia de coisas. Mas ela falou bastante, a Tânia Moreno falou bastante das diferenças de comportamento. Então, as alterações de comportamento, essas chamam bastante atenção. Que alterações são essas? Então, a pessoa, às vezes, é uma pessoa calma e, de repente, ela tem rompantes de agressividade, rompantes, assim, ou comportamentos inadequados numa situação social, né? Ela chama atenção uma atitude, uma fala fora de contexto. E esses são sinais iniciais muito importantes para já procurar uma ajuda médica no primeiro momento. Isso é tão importante a gente falar, porque é claro que a perda de memória é o sintoma, digamos assim, mais perceptível e o que causa grande impacto dentro do diagnóstico da doença, mas ele não é o único problema que o Alzheimer causa. Não é. Então, é importante que a gente conheça que, assim, como a Tânia, inclusive, mencionava, haverão outras coisas que precisarão ser observadas, cuidadas, inclusive, para que o paciente com a doença de Alzheimer possa ter qualidade de vida, não é, doutora? Sim, sim. Porque, por exemplo, existem alguns sintomas assim mais perigosos até para o paciente. Então, se perder na rua, por exemplo, caminhos que ele costumava fazer e ele se perde. Então, hoje estava vendo uma estatística assim das pessoas desaparecidas, o número de idosos é assustador. Sim. Né? O outro, por exemplo, ir ao banco, né, e contratar empréstimos assim sem um controle mesmo, sem uma noção, né, da realidade. A gente reuniu algumas perguntas de telespectadores que mandam para a gente suas dúvidas. Se você tiver perguntas, pode entrar em contato com a gente também. 0310 07 940, o telefone da sua participação. De Maringá, no Paraná, a Eliana Pereira diz que o esposo dela está com início de Alzheimer. Ela quer saber como pode ajudá-lo a enfrentar a doença e o que fazer quando ele não se lembrar mais dela. Acho que essa é a principal angústia, não é? Parece que tudo que foi vivido foi em vão, não é? Aonde foi parar tudo isso? Uma doença que a família sente junto.
né? Isso, e talvez sofra muito mais, não é? Então, a gente não sabe exatamente, há uma angústia do paciente que tem o Alzheimer, mas a angústia da família é realmente muito maior, não é? Ela está assistindo um estranho, não é? Está na família uma pessoa que era tão querida, de uma hora para outra vira um estranho, não é? E aqui acho que tem uma questão muito importante, quer dizer, como que ela pode ajudar? É não tentar confrontar o paciente, né? Não, você está com problema de memória, você está doente, porque ele não vai reconhecer, né? Isso não ajuda no primeiro momento. Perdão. E o que depois pode ajudar, na verdade, quando ele não lembrar mais dela. Então, a gente vê que os idosos que têm o Alzheimer, eles gostam bastante de livros de fotografia, né? Os álbuns de fotografia. Isso é uma coisa que eles guardam ainda, a memória mais antiga, porque a memória que fica afetada no Alzheimer, geralmente é a memória recente, né? A memória, assim, do que você acabou de fazer, o que você acabou de falar. Sim. Mas a memória mais antiga, né, ele quase como se ele voltasse a viver no passado. Então, ia um pouco para esse mundo, né? O mundo onde ele está, um mundo do passado. A gente tem que compreender, né? Que essa pessoa, por vezes, vai, como a Tânia mencionava, retomar esses eventos, contar várias vezes. Importante a gente ter também paciência, cuidado. Claro que é um desafio, mas a gente também tem que ser solidário, fraterno, né? Sim, a importância do afeto. As pessoas com Alzheimer, elas ficam muito mais sensíveis, elas voltam a ser quase como crianças sem ser. Então, a importância da família nesse momento é muito o de dar o suporte, o carinho, porque, assim, lembrar até de coisas práticas, tomar remédio, a higiene pessoal, tudo que, às vezes, a pessoa com Alzheimer vai negligenciando. Então, levar uma vida digna, né? Uma vida de qualidade. A Marina Fagundes, ela é de Patos de Minas, Minas Gerais, e o pai dela tem 72 anos e está com Alzheimer. Ela disse que ele sempre teve uma vida saudável, acabou sendo diagnosticado com a doença, e ela quer saber como ajudar a mãe a compreender esse desafio, porque por vezes o companheiro, né, o esposo, a esposa está ali e é difícil para ele administrar tudo aquilo. Como que ela pode ajudar a mãe também a apoiar o pai nesse momento tão difícil? Acho que o mais importante aqui é nunca deixar a mãe sozinha enfrentando o problema, porque o problema do Alzheimer é um problema realmente familiar e que precisam todos se unir, porque se uma pessoa só ficar responsável, a probabilidade dessa pessoa, no caso a mãe dela, entrar em estresse e até adoecer antes do marido é muito maior. Então, realmente, assim, poder tirá-la de vez em quando da situação, porque a mãe dela não está doente. Então, ela continua com necessidade, enfim, de passeios, de outras conversas, né? Então, suprir a mãe um pouco nisso, para que quando ela volte a estar junto com o caso do pai da moça, ela possa estar assim mais satisfeita e consiga aceitar melhor. Porque um grande problema, Letícia, é que a pessoa com Alzheimer, ela não tem nada físico. Então, você olha para ela e você fala, puxa, ela não está doente. Porque como a doença é no cérebro, uma atrofia do cérebro, é diferente de um acidente vascular cerebral, o antigo derrame. Que fica com sequelas. Que fica com sequelas. Então, você, às vezes, automaticamente, você lida com a pessoa como se ela fosse a mesma. Porque até ontem, ela era a mesma pessoa. Então, o quanto mais ela puder levar para a mãe dela informação, então, a Abras, não é, que a Tânia Moreno falou, é uma associação assim muito séria, muito importante. Então, procurar ajuda nessas associações, não é? Então, dar todo o suporte possível. Perfeito. Professora, muito obrigada pela Imagina. presença aqui para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada.